Hemos estado escuchando estos días Estivemos a escutar estes dias cómo Miguel en cada predicación ha dicho que hay buenos frutos y malos frutos. como Miguel disse em cada pregação, que há bons frutos e maus frutos. Y todos podemos tener buenos frutos y malos frutos en nuestra boca. E todos podemos ter bons frutos e maus frutos na nossa boca. Pero yo hoy quería incidir en algo que yo creo que es importante con referencia a lo que hablamos. E hoje queria incidir em algo que creio que é de grande importância sobre aquilo que falamos. Que todo aquello que decimos Que tudo aquilo que nós dizemos produce algo. sempre produz alguma coisa. De tal manera que el fruto final de lo que sale por nuestra boca De tal forma que o fruto final daquilo que sai pela nossa boca se traduce en un hecho concreto. vai traduzir-se num facto em concreto. Es terrible ver los nombres que algunos padres ponen a sus hijos. É terrível por vezes ver os nomes que alguns pais põem sobre os seus filhos. Yo soy de una tierra donde los nombres suenan bonito. Eu venho desde uma terra onde os nomes pois soa bem as palavras. Y entonces hay personas que a sus hijos les llaman tormenta. E há pessoas que sobre os seus filhos põem um nome de tempestade Y suena algo así como Ekaitz, e escuta-se como Ekaitz. que a la gente le gusta el sonido. As pessoas, eles gostam desse som. Pero tú le llamas a un niño tormenta Mas tu chamas a uma criança tempestade y le estás llamando todos los días tormenta e estás a chamar-lhe todos os dias tempestade y al final ¿en qué se convierte? e ao fim, no que é que ele se converte? En una tormenta. Numa tempestade. A otros les llaman error o pecado, A outros chamam-lhe erro ou pecado, que se dice oker, e que se diz óquer. y suena bonito. E ouve-se bem, Pero ese niño o parte de un pecado o de una equivocación, essa criança ou provém de pecado e de erro, o termina siendo alguien que está en el pecado siempre, ¿verdad? ou termina por ser alguém que está sempre no pecado. Y es terrible que muchas veces no entendemos el poder de la palabra que tenemos. Mas é terrível como nós não entendemos o poder da palavra que temos. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Quando Deus criou ao homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Nos cuenta la palabra de Dios que nosotros creemos que Dios por la palabra hizo los cielos y la tierra. A palavra de Deus ensina-nos que nós cremos que pela palavra Deus criou os céus e a terra. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Él, E se nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, con nuestra palabra podemos crear y podemos destruir. com a nossa palavra então podemos criar e também podemos destruir. Así que tenemos que ser responsables del don que Dios nos ha dado, Assim que devemos ser responsáveis sobre esse dom que Deus nos deu, para que podamos ser edificadores y no destructores. para que possamos ser edificadores e não destruidores. Yo no sé tú qué quieres ser en tu vida, un edificador o un destruidor. Eu não sei o que é que tu queres ser na tua vida, um edificador ou um destruidor. Es mucho más fácil destruir que edificar. É muito mais fácil destruir do que edificar. Pero el final de la destrucción Mas o final da destruição es una ruina. é uma ruína. El final de una edificación O final de uma edificação es algo bonito que los demás pueden bendecir y alabar. é algo bonito que os demais podem abençoar e louvar. Yo no sé cuántos quieren ser destructores. Eu não sei quantos querem ser destruidores. ¿Tú quieres ser destructor? Levanta tu mano si quieres ser un destructor. ¿Queréis ser destructores? Quereis ser destruidores? En lugar de el cartel de mudanzas, vamos a derribos. Em vez de pôr os cartazes de mudanças, vamos pôr demolições. ¿O quieres ser un edificador? Ou queres ser melhor um edificador? ¿Cuántos quieren ser edificadores? Bueno, 99% de nosotros queremos ser Bom, edificadores. 99% de nós queremos ser edificadores. Y la palabra de Dios nos dice que seamos edificadores, E a palavra de Deus diz-nos que devemos ser edificadores, que construyamos, que construamos, que el paso de nuestra vida por este mundo que a passagem da nossa vida por este mundo produzca un edificio a nuestro alrededor. produza uma edificação à nossa volta. Que podamos
producir edificación en aquellos que nos rodean. Que possamos produzir edificação àqueles que estão à nossa volta. Vamos a leer en la palabra de Dios en Isaías capítulo 6 y versículos 1 al 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória, e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías fue capaz de entender que sus labios no eran limpios. Ele pôde entender que os seus lábios eram impuros, não eram limpos. Y que delante de Dios él no podía estar con unos labios impuros. E que diante de Deus ele não podia estar com lábios impuros. Su mayor preocupación fue encontrarse con esa realidad de tener unos labios que eran destructores. A sua maior preocupação foi ter encontrado essa realidade de ter uns lábios que eram destruidores. Ayer escuchamos aquí que todos ofendemos de palabra. Ontem escutamos aqui que todos ofendemos com palavra. De tal manera que todos nosotros podríamos estar en la misma condición en la que el profeta Isaías se encontró. De tal forma que todos poderíamos estar nesta mesma condição no qual o profeta Isaías se encontrou. ¿Cómo son tus labios? Como são os teus lábios? ¿Son labios puros São lábios puros o son labios impuros? ou são lábios impuros? Lo que hablamos destruye o edifica. Aquilo que falamos destrói ou edifica? Yo he escuchado muchas veces decir que estamos atados por las palabras que decimos. Escutei muitas vezes dizer que nós estamos atados pelas palavras que professamos. Es decir, somos esclavos de lo que decimos. Quer dizer que somos escravos daquilo que dizemos. Y somos libres en aquello que callamos. E somos livres naquilo que calamos. De tal manera que cualquier cosa que digamos va a tener una influencia. De tal maneira que qualquer coisa que nós digamos vai ter uma influência. Fijaros cómo es la palabra que nos dice que de toda palabra vana que salga de nuestra boca hemos de dar cuenta. Vejamos que tal é a palavra de Deus que diz que toda a palavra vã que saia da nossa boca devemos de dar conta. ¿A quién le gustan los chistes? Quem gosta de anedotas aqui? ¿Te gustan los chistes? Gostas de anedotas? Algunos saben contarlos mejor y otros saben contarlos peor. Há uns que contam as anedotas de uma maneira melhor e outros de uma maneira pior. Cuando abrimos la radio en Vitoria, Quando nós abrimos a rádio em Vitória, hubo un hermano que quiso hacer un programa de chistes. houve um irmão que quis fazer um programa de anedotas. Y cada día después del programa recibía llamadas E todos os dias depois desse programa estava a receber chamadas de algunos hermanos que le decían: eso que has dicho no está bien, de alguns irmãos que lhe diziam aquilo que disseste antes não esteve bem. eso no edifica. Isso não é edificador. Sería mejor que no dijera este tipo de chistes. Seria melhor que não disseste este tipo de anedotas. De tal manera que empezó a recortar los chistes que podía contar, De tal forma que ele começou a recortar sobre essas anedotas que podia contar. y casi se quedó mudo. E quase que ficou mudo. Porque el que no ofendía por un lado, ofendía por otro. Porque aquele que não era ofendido de um lado era ofendido por outro. Y nos gusta mucho reírnos con los chistes, E gostamos muito de rir com as anedotas, pero muchas veces no edifican. mas muitas das vezes não edificam. Y muchas veces hacen daño, ofenden a las personas. E muitas vezes ofendem as pessoas.
Y si nosotros queremos ser edificadores, E se nós queremos ser edificadores, tendremos que saber hacer buen uso del don de la palabra que Dios nos da. devemos então saber fazer bom uso do dom da palavra que Deus nos deu, Buscando primeramente que Dios santifique nuestra boca. buscando primeiramente que Deus seja Ele que santifique a nossa boca. A veces hay que decir cosas que no gustan, Muitas vezes temos que dizer coisas que não são agradáveis, pero tenemos que buscar que aunque no sean de gusto, edifiquen. mas temos que buscar que mesmo não sejam agradáveis, sejam edificadoras. Cuando Isaías reconoció su situación, la situación de sus propios labios, Quando Isaías reconheceu a situação dos seus próprios lábios, el Señor, en lugar de traer juicio sobre él, o Senhor, em vez de trazer julgamento sobre ele, trajo justificación. trouxe justificação. Él santificó sus labios. Ele santificou os seus lábios. Y qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero tener unos labios capaces de transmitir bendición a los que me rodean. E que bom é que possamos dizer ao Senhor, Senhor, eu quero que poder trazer edificação para os meus lábios àqueles que estão à minha volta. Enséñame, Dios mío, a medir lo que digo, Ensina-me, meu Deus, a medir aquilo que eu digo, para que al final de mis días no me tengas que juzgar por lo que he dicho, para que ao final dos meus dias tu não tenhas que julgar-me por aquilo que eu disse, sino que me bendigas por lo que he dicho. senão que me possas abençoar por aquilo que eu disse. Luego nos ocurre a lo largo de nuestra vida, no solamente al final, nos ocurre a lo largo de nuestra vida que según lo que decimos, Então passa também que durante a nossa vida, que aquilo que dizemos, nos vamos a encontrar con situaciones en las que vamos a tener que confrontarnos con nuestras propias palabras. vão passar circunstâncias nas quais temos que confrontar-nos com as nossas próprias palavras. Dice en Génesis 31 y versículos 30 al 32, Mas ainda que quisestes ir embora, porque tinhas saudades da casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses, respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém esse não viverá. Diante dos nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Raquel, la esposa de Jacob, Raquel, a esposa de Jacó, cuando se marcharon de casa de su padre, quando se foram embora da casa de seu pai, robó los ídolos que su padre tenía en casa. roubou os ídolos que o seu pai tinha em casa. Jacob no sabía que ella había hecho esto. Mas Jacó não sabia que ela tinha feito isto. Raquel era la mujer amada de Jacob, Raquel era a mulher que era amada por Jacó. aquella por la que había trabajado 7 años y le parecieron pocos días. Aquela por qual ele trabalhou 7 anos e mesmo assim pareceram que foram poucos dias. Ahora cuando su suegro Labán les alcanza, Agora, quando o seu sogro Labão os alcança, le echa en cara que habían robado los ídolos. ele tira-lhes à cara que lhe tinham roubado os seus ídolos. Pero Jacob no sabía que Raquel lo había hecho, Mas Jacó não sabia, no entanto, que Raquel tinha feito isso. y entonces pronuncia un juicio. Então pronunciou julgamento. En aquel en que se encuentren tus ídolos, muera. Aquele no qual se encontrem os teus ídolos, que morra. Dice el versículo 32, aquel en cuyo poder hallases tus dioses, no viva. Com quem achares os teus deuses, porém esse não viverá. Raquel, cuando hacen la búsqueda de los ídolos, Raquel, quando estavam à procura desses ídolos, utiliza una artimaña diciendo que ella está con la menstruación para que su padre no descubra el lugar donde los había escondido. Raquel utiliza uma artimanha e trata de dizer que estava com a menstruação para que o seu pai não pudesse descobrir onde estavam os ídolos. Yo tengo la teoría de que ella ya estaba embarazada Eu tenho a teoria de que ela provavelmente já estava grávida de su segundo hijo, Benjamín. do seu segundo filho, Benjamim. Cuando ella dio a luz a ese niño, Quando ela deu à luz essa criança, en el mismo parto murió. no mesmo parto morreu. Claro, el niño no había robado los ídolos, É claro que a criança não tinha roubado aqueles ídolos,
y no tenía culpa en el juicio que su padre había emitido. e tampouco tinha culpa sobre o juízo que o seu pai tinha emitido. Pero Jacob produjo o dio una sentencia de muerte hacia su mujer. Mas Jacó deu uma sentença de morte para a sua esposa, Sin saberlo. sem sequer sabê-lo. Si lo llega a saber, posiblemente se hubiera callado. Se tivesse sabido, possivelmente tinha estado calado, Porque él amaba a Raquel. porque ele amava a Raquel. Sin embargo, él produjo ese juicio Mas, no entanto, ele professou esse juízo que llevó a su mujer a la muerte. que levou a sua esposa à morte. Qué terribles cosas ocurren cuando uno dice las cosas sin saber las consecuencias. Que terrível é e acontecem coisas quando dizemos coisas sem saber Las consecuencias. as consequências. Si fuéramos conscientes del bien o el mal que produce lo que decimos, Se fôssemos conscientes do que produz o bem ou o mal que dizemos, seguramente que mediríamos más nuestras palabras. de certeza que iríamos medir muito mais as nossas palavras. Amén. Amém? Si a Jacob hubiera tenido el discernimiento suficiente para saber lo que estaba diciendo, Se Jacob tivesse tido o discernimento suficiente para saber aquilo que estava a dizer, se hubiera callado estaria então calado y hubiera disfrutado de su mujer por más tiempo. e teria então podido desfrutar da sua esposa por mais tempo. A veces no sabemos por qué nos vienen los conflictos y los problemas entre nosotros, Muitas vezes não sabemos porque nos vêm os conflitos e os problemas entre nós. pero si le pidiéramos al Señor que nos dijera cuál es la fuente de ese conflicto, Mas se pedíssemos ao Senhor que nos dissesse qual era a fonte desse conflito, es posible que recordáramos alguna frase dicha por nosotros con vehemencia, é possível que nos recordasse alguma frase que tivesse sido dita por nós com veemência, que provocó que esa cosa ocurriera en nuestra vida. que provocou com que isso acontecesse na nossa vida. Hay más ejemplos de personas que hablaron sin medir sus palabras en la Biblia. Há mais exemplos de pessoas que falaram sem medir as suas palavras na Bíblia. Dice en Números 12, versículos 1 al 11. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara. Porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam. E os dois acudiram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, meu Senhor, rogo-te, não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Aarón y María estaban hablando en contra de su hermano Moisés. Arão e Miriam estavam a falar de encontro ao seu irmão Moisés. Claro, Moisés tenía una mujer que no era agradable para Aarón y para María. É claro, Moisés tinha uma mulher que não era agradável aos olhos de Arão e de Miriam. Era una mujer extranjera, Era uma mulher estrangeira, con costumbres distintas. com costumes diferentes. Y entonces ellos empezaron a murmurar de Moisés. Então eles começaram a murmurar de Moisés. Y empezaron a menoscabar la autoridad que su hermano tenía.
e começaram a pôr em causa a autoridade que o seu irmão tinha. Ellos le habían conocido a Moisés desde pequeñito Eles tinham conhecido a Moisés desde pequeno y tenían mucha confianza, una confianza familiar. e tinham muita confiança com ele, uma confiança a nível familiar. Y entonces se olvidaron de quién era Moisés. E então esqueceram-se de quem era Moisés. Algo que luego ocurrió con otras personas en el pueblo de Israel. Isto mesmo depois aconteceu com outras pessoas no povo de Israel. Se olvidaron de quién era ese hombre que Dios había puesto allá. Esqueceram-se de quem era esse homem que Deus tinha posto ali. Y entonces el Señor llama a Moisés, a Aarón y a María. Vengan ustedes tres al despacho. Então o Senhor chamou a Moisés, a Arão e a Miriam, venham vós ao escritório. Y es posible que ellos dijeran, ¿qué nueva revelación nos quiere dar el Señor? E é possível que eles estivessem a dizer, qual vai ser a nova revelação que Deus nos vai dar? Hemos estado hablando de que Dios también nos habla a nosotros, ahora vamos a recibir una revelación de la parte de Dios. Estávamos a falar sobre que Deus também nos pode revelar a nós, agora talvez venhamos receber essa revelação de parte de Deus. Y es verdad que Dios trajo una revelación, E é verdade que Deus lhes trouxe uma revelação. le reveló cuál era su posición. Revelou-lhes qual era a sua posição. ¿Qué hacéis hablando en contra de mi siervo? O que é que fazeis a falar contra o meu servo? Aarón no recibió el daño físico de la enfermedad porque era el sumo sacerdote. Arão não recebeu o dano físico da doença porque ele era o sumo sacerdote. Y hubiera tenido que dejar ese puesto definitivamente porque un leproso no podría ser nunca un sumo sacerdote. Então teria que deixar essa posição porque jamais um leproso poderia ser o sumo sacerdote. Pero María quedó leprosa. Mas, no entanto, Miriam ficou leprosa. Hubo consecuencias de la conversación que tuvieron entre ellos. Houve consequências daquela conversação que eles tinham mantido entre eles. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios oyó la conversación. O que nos ensina a palavra de Deus é que Deus ouviu essa conversação. Y Dios oye nuestras conversaciones. E Deus ouve as nossas conversações. Y nosotros podemos vaciar nuestro corazón y sacar lo que hay en él. E nós podemos esvaziar o nosso coração e retirar tudo aquilo que há nele. Yo sé que a veces hay personas que necesitan vomitar lo que hay dentro de su corazón. Eu sei que há pessoas que muitas vezes necessitam vomitar tudo aquilo que têm no seu coração. Y es sano limpiar el corazón. E é são poder limpar o coração, Porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. porque somente aqueles de limpo coração poderão ver a Deus. Pero tenemos que poner cuchillo a nuestra garganta para hablar mal de los hermanos que están sirviendo al Señor. Mas temos que pôr a faca à nossa garganta para não falar mal dos irmãos que estão como servos do Senhor. Porque Dios defiende a aquellos que le sirven. Porque Deus defende aqueles que lhe servem. Es verdad que algunos dicen, mira, yo soy la niña del ojo de Dios. É verdade que alguns dizem, eu sou a menina dos olhos de Deus. Y es cierto, E é certo, pero los demás también son la niña del ojo de Dios. mas os demais também são a menina dos olhos de Deus. Y estamos todo el día metiéndole el dedo a Dios en el ojo. E estamos todo dia a meter a Deus o dedo na menina do seu olho. Y escuece. E isso Escuece, eso duele. dói. Y cuando lo hacen por nosotros, Cuando- decimos, cuidado, que soy la niña del ojo de Dios. Mas quando o fazem conosco, dizemos, cuidado, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Y no nos damos cuenta que los demás también lo son. Mas, no entanto, não nos apercebemos que os demais também o são. Y especialmente Aarón tendría que defender a su hermano, ¿verdad? E especialmente Arão, ele teria que defender o seu irmão. Él sabía por qué Moisés estaba en el lugar que estaba. Ele sabia o porquê de que Moisés estava no lugar em que estava. Y él terminó diciendo, hemos hecho locamente. E ele terminou por dizer, fizemos isto loucamente. Porque vio las consecuencias de sus palabras. Porque ele viu as consequências da sua palavra. A veces destruimos con la boca Às vezes destruímos com a boca y a veces edificamos. e às vezes edificamos. Queremos ser edificadores, Queremos ser edificadores, pero prácticamente no hay ninguna palabra que sea inicua. mas praticamente não há nenhuma palavra que seja iníqua. Todo lo que hablamos produce un fruto.
porque tudo aquilo que falamos produz um fruto. Es verdad que hay personas que son capaces de filtrar y de eliminar lo malo y quedarse con lo bueno. É evidente que há pessoas que são capazes de filtrar e retirar o mal e reter aquilo que é bom. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de lo que sale de nuestras bocas. Mas nós temos a responsabilidade daquilo que sai da nossa boca. Si Aarón y María hubieran sido conscientes de las consecuencias de su hablar, Se Arão e Miriam tivessem sido se apercebido das consequências daquilo que podia ter produzir o seu falar, se hubieran callado estariam estado calados y hubieran solucionado el problema con su cuñada de otra manera. e tinham solucionado o problema com a sua cunhada de outra forma. Tenemos otro ejemplo, y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quiero poner un ejemplo más que es en Jueces 11, versículos 30 y 31 y luego el 34 y 35. Há muitos outros exemplos, mas eu vou falar sobre outro exemplo que está em Juízes 11. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Verso 34. Quando Jefté chegou a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a filha única. Além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abatestes, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Jefté hizo una promesa al Señor. Jefté fez uma promessa a Deus: Si me das en mi mano la victoria contra los enemigos, se me das na minha mão a vitória contra os inimigos, te sacrificaré la primera persona que salga a recibirme a la puerta de mi casa. sacrificarei a primeira pessoa que me saia a receber da porta da minha casa. Dios le dio la victoria. E Deus deu-lhe a vitória. Ahora él se había quedado pillado por la palabra que había dicho. Agora ele ficou consequentemente enlaçado com a palavra que tinha dito. Y él volvía contento con la victoria. E ele vinha contente, alegre com essa vitória. Posiblemente no se acordaba ya de la promesa. Possivelmente, talvez já se tivesse esquecido daquela promessa que tinha feito a Deus. Yo no sé lo que él buscaba con la victoria, pero el precio que puso fue muy alto. Eu não sei o que é que ele estava à procura com essa vitória, mas o preço que lhe pôs foi definitivamente muito alto. Posiblemente él estaba buscando el reconocimiento del pueblo. Talvez estivesse a procurar o reconhecimento do povo. Y cuando llegó a la puerta de su casa, su hija, que había recibido la información de la victoria, E quando chegou à porta da sua casa, a sua filha, que já sabia e tinha recebido informação sobre a vitória, salió la primera. ela foi a primeira a sair. Y allí el Señor le recordó su promesa. E aí Deus fez-lhe recordar essa promessa que ele tinha feito. Y yo me imagino a Jefté diciendo: ¿por qué abrí mi boca? E eu imagino a Jefté dizer: porquê é que eu abri a minha boca? ¿Qué precio más alto? Que preço mais alto? Dios posiblemente me hubiera dado la victoria de todas las maneras. Possivelmente Deus me tivesse dado a vitória de qualquer forma. Y sin embargo yo me he quedado pillado en una promesa que le he hecho al Señor y que tengo que cumplir ahora. Mas, no entanto, eu fiquei enlaçado com uma promessa que fiz ao Senhor e agora tenho que a cumprir. Qué terrible, ¿verdad? Qué Mejor terrible. haberse callado que haber hecho ese tipo de promesas. Melhor tivesse estado calado do que fazer este tipo de promessa. Definitivamente las cosas que decimos Definitivamente aquilo que nós dizemos, vamos a tener que enfrentarnos con ellas tarde o temprano. vamos ter que enfrentar-nos com elas mais tarde ou mais cedo. Porque tú dijiste, Porque tu dissestes. incluso Satanás le dijo al Señor eso, Inclusive, Satanás disse isso ao Senhor. porque tú has dicho. Porque tu assim dissestes. Dios siempre mide sus palabras y sabe, y Él es capaz de salir del acusador, ¿no? Deus sempre mede as suas palavras e, claro, Ele é capaz de sair do acusador. Y en su misma palabra tiene la respuesta a los conflictos que una mente diabólica puede proponer. E sempre tem a solução na sua palavra aos conflitos que pode ter com uma mente diabólica. Pero Jefté terminó diciendo: no podré retractarme de lo que dije.
Mas Jefté terminou por dizer, não posso voltar atrás sobre aquilo que eu disse. Hay consecuencias a las cosas que decimos. Há consequências sobre as coisas que nós dizemos. Gracias a Dios que no todas las consecuencias son negativas. Hasta ahora he puesto 3 ejemplos negativos. Graças a Deus, nem todas as consequências são negativas. Até agora apresentei 3 exemplos negativos. Hay frutos de lo que sale por nuestros labios que van a ser de bendición. Há frutos daquilo que sai dos nossos lábios que vão ser de bênção. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que está desanimado Quando nós encontramos alguém que está em desânimo y le llevamos una palabra de ánimo a su vida e levamos-lhe uma palavra de ânimo à sua vida y vemos que él se recompone y empieza a animarse, e vemos que ele recompõe-se e começa a animar-se, entonces nuestra palabra está produciendo un fruto de bendición en esa persona. então a nossa palavra está a produzir um fruto de bênção nessa pessoa. Cuando vemos a alguien que está cometiendo un pecado y que eso le va a llevar a la muerte porque el pecado esclaviza y mata, Quando vemos alguém que está a cometer um pecado e que isso vai levá-lo à morte porque o pecado escraviza e mata, y nosotros le exhortamos e nós exortamos-o y lo corregimos, e corrigimos-lo, y en él se produce un arrepentimiento y una transformación, e nele produz um arrependimento e uma transformação, entonces vemos que el resultado de nuestra palabra ha dado un fruto apetecible. então vemos que o resultado da nossa palavra deu um fruto apacível. Cuando nosotros, usados por el Señor, profetizamos, Quando nós, usados por Deus, profetizamos, y esa profecía trae temor de Dios al pueblo, e essa profecia traz temor de Deus ao povo, trae un cambio de actitudes en las vidas, traz uma mudança de atitude nas vidas, o prepara a las personas para algo que va a ocurrir después. ou prepara as pessoas para alguma coisa que vai passar depois, Porque tú tocaste la trompeta y los demás escucharon la voz de Dios, porque tu tocaste a trompeta e os demais ouviram a voz de Deus, entonces hay un buen fruto de lo que tú estás hablando. então há um bom fruto daquilo que tu estás a falar. Cuando tú das un consejo a alguien Quando tu dás um conselho a alguém, y ese consejo es certero e esse conselho é certeiro, y la persona encuentra la respuesta sabia para el conflicto en su vida, e a pessoa encontra a resposta sábia para esse conflito da sua vida, entonces hay un buen fruto en lo que tú has hablado. então há um bom fruto sobre aquilo que tu falastes. Y qué bueno que podamos estar llenos de buenos frutos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? E que bom é que possamos estar cheios de bons frutos, tal qual como diz a palavra de Deus. Hay un texto en Ezequiel 37, versículos 3 al 10. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza ao fôlego de vida, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre estes ossos mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército em grande extremo. Dios le pide a Ezequiel por 2 veces que profetice. Deus pede-lhe a Ezequiel, por 2 vezes, que ele profetize. Profetiza sobre estos huesos y diles, etcétera, etcétera. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes. Y la profecía de Ezequiel produjo un mover tremendo que cambió la situación a su alrededor. E a profecia de Ezequiel
produziu um grande mover que mudou toda a situação que estava à sua volta. Cuando Ezequiel hizo caso a lo que Dios le dijo que dijera, Quando Ezequiel fez caso àquilo que Deus lhe disse que ele dissera, se produjo ese milagro de edificación. produziu-se então esse milagre de edificação. Después le volvió a decir, ahora profetiza al Espíritu para que venga sobre estos que están muertos todavía. E disse-lhe outra vez, agora profetiza ao Espírito para que venha vida sobre estes que estão mortos ainda. Y ahora la segunda palabra de Ezequiel produce el final del trabajo. E esta segunda palavra de Ezequiel produz o fim desse trabalho. De tal manera que Ezequiel en 2 etapas De tal forma que Ezequiel em 2 etapas produjo el fruto que el Señor quería para ese pueblo. produziu o fruto que o Senhor queria para esse povo. Él fue obediente en utilizar la palabra que Dios le había dado y eso bendijo al pueblo. Ele foi obediente em utilizar a palavra que Deus lhe tinha dado e isso abençoou o povo. En el texto que hemos leído dice que él profeticé y luego otra vez y profeticé y cuando lo hice ocurrieron estas cosas. No texto que lemos, vemos em como ele diz, profetizei e vi como aconteceu isto. E profetizei outra vez e vi como aconteceu aquilo. Así que hubo fruto de bendición sobre el pueblo por causa de la obediencia en hablar por parte de Ezequiel. Assim que houve fruto de bênção para o povo por meio da obediência sobre falar a palavra que Deus lhe tinha dado a Ezequiel. Qué bonito es poder ver el fruto de una palabra dicha oportunamente. Que bonito é poder ver o fruto de uma palavra que é dada oportunamente. Yo no sé, imagino que todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Eu não sei, mas imagino que todos tivemos alguma experiência deste tipo. Que pudiste dar la palabra oportuna en el momento adecuado. Que pudestes dar essa palavra oportuna no momento mais adequado. Quizá has estado testificando a alguien de Cristo Talvez tivestes a testemunhar a alguém sobre Cristo y has visto cómo esa persona ha tenido convicción de pecado por primera vez en su vida. e vistes como essa pessoa teve convencimento de pecado pela primeira vez na sua vida. Y has podido orar por ella y ver el nuevo nacimiento. E pudeste orar por ela e ver ocorrer novo nascimento. El fruto de una palabra dicha oportunamente. O fruto de uma palavra dita oportunamente. Y posiblemente todos hemos tenido situaciones en las que nos hemos tenido que tragar nuestras propias palabras. E possivelmente também já vivemos situações no qual que tivemos que engolir as nossas próprias palavras. Porque hemos visto el resultado nefasto de aquello que dijimos. Porque vimos o resultado nefasto daquilo que uma vez dissemos. Y ese día tú puedes llegar a decir, Señor, es tremendo el poder que has puesto en nuestras bocas. E nesse dia talvez tivesse podido dizer, Senhor, é tremendo o poder que tu pusestes, que nós possamos dizer pelas nossas bocas. Dios ha puesto un poder tremendo en la boca de cada uno de nosotros. Deus pôs poder tremendo na boca de cada de nós. Un poder de edificación Poder de edificação y un poder de destrucción. e poder de destruição. Cuando hay un maquinista que trabaja con una máquina pesada, Quando há maquinista que trabalha com uma máquina que é pesada, puede ser un hombre pequeñito, pode ser homem muito pequeno, delgadito, muito magrinho, que es incapaz de levantar un peso importante. que não é capaz sequer de levantar alguma coisa com muito peso. Y sin embargo se sienta en el lugar de mando de esa máquina tremenda Mas, no entanto, senta-se sobre o lugar de comando dessa grande máquina y empieza a mover toneladas de terreno. e começa a remover toneladas de terra. O es capaz de construir un puente. Ou é capaz, por exemplo, de construir uma ponte. Y ese mismo poder está en nosotros por medio de la palabra. Esse mesmo poder está em nós por meio da palavra. Y nosotros tenemos que ser conscientes que estamos sentados en un lugar de mucho poder. E nós temos que estar conscientes que estamos sentados num lugar de muito poder. Para bendición Para bênção o para destrucción. ou para destruição. Para edificación Para edificação
o para romper las cosas y dejarlas destruidas completamente. ou para arruinar as coisas e que fiquem totalmente destruídas. Dice en Mateo capítulo 8 y versículos 5 al 8, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Claro, alguien puede decir, este era Jesús. Poderás dizer, mas este era Jesus, claro. Él demostró que por su palabra hacía parar las tormentas. Ele demonstrou que pela sua palavra ele podia fazer parar as tempestades. Las aguas se quedaban mansas cuando él hablaba. As águas ficavam mansas quando ele falava. Pero él dijo que nosotros podíamos hacer esas cosas y aún mayores. E ele também disse que nós poderíamos fazer essas coisas e maiores. Cuando sus discípulos le dijeron, aumentanos la fe, Quando os seus discípulos pediram que lhes fosse aumentada a fé, él les dijo, mira, si tuvierais fe como el grano de mostaza, ele disse-lhes, se tivesse fé como um grão de mostarda, le dirás a esa montaña que se caiga al mar y se irá al mar. dirás a essa montanha que seja atirada ao mar e ela se atirará. O al árbol sicomoro que salga de donde está y él saldrá corriendo porque la palabra tiene poder. Ou a árvore de sicômoro que saia desse lugar e se mova a outro, e ele sairá a correr porque a palavra tem poder. Por eso cuando terminó este hombre de hablar con el Señor, Por isso, quando terminou este homem de falar com o Senhor, el Señor dijo, no he visto tanta fe en medio de Israel como este. ele disse, nem sequer vi tanta fé no meio de Israel como este homem. Porque él dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Porque ele disse, diz somente a palavra e o meu servo será sarado. Yo sé cuál es el poder de la palabra. Ele estava a dizer, eu sei qual é o poder da palavra. Por eso es suficiente con que digas la palabra. Por isso é suficiente com que tu digas essa palavra. Porque eso va a hacer una transformación en el mundo espiritual. Porque isso vai operar uma transformação no mundo espiritual. Que va a hacer que mi siervo sea sanado. Que vai fazer com que o meu servo seja sarado. Tenemos mucho poder en la palabra. Temos muito poder na palavra. Para destruir Para destruir o para edificar. ou para edificar. Va a haber fruto en lo que nosotros digamos. Vai haver fruto naquilo que nós digamos. Para bendición Para bênção o para maldición. ou para maldição. Dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, y versículos 11 al 13. Nesse mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal, para pronunciarem a maldição. Ruben, Gad, Aser, Zebulã, Dan e Naftali. Bueno, Moisés ordenó al pueblo Moisés ordenou ao povo que una vez que entraran en la tierra prometida, que uma vez que entrassem na terra prometida, subieran a dos montes. subissem a dois montes. Uno era el monte Gerizim Um era o monte Gerizim y el otro era el monte Ebal. e o outro era o monte Edal. Y les distribuyó entre un monte y el otro monte. E distribuiu-os entre um monte e outro monte. Les dijo, mira, el monte Gerizim va a ser el monte de la bendición. E disse-lhes, o monte Gerizim vai ser o monte da bênção Y el monte Ebal va a ser el monte de la maldición. e o monte Ebal vai ser o monte da maldição. Y les dijo, estas tribus van a subir a este monte y estas tribus van a subir a este monte. E disse-lhes, então, estas tribos subirão a este monte e estas outras tribos subirão a outro monte. Unos van a subir a un monte donde se van a dedicar a derramar bendición y bendición y bendición. Uns subirão a este monte onde vão dedicar-se a derramar bênção, bênção, bênção. Y los otros van a subir a este monte y son los que van a estar maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. E estes outros subirão a este outro monte e vão estar amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. Yo esta mañana comencé dividiendo a esta asamblea entre aquellos que querían bendecir y los que querían maldecir. Esta manhã comecei por
identificar e dividir esta assembleia entre aqueles que queriam abençoar e aqueles que queriam amaldiçoar. La mayoría hemos dicho que queremos subir al monte Gerizim, A maioria de nós dissemos que queremos subir ao Monte Gerizim, porque queremos edificar, porque queremos edificar, porque queremos bendecir, porque queremos abençoar, porque queremos fortalecer, porque queremos fortalecer, porque queremos renovar. porque queremos renovar. Queremos utilizar nuestras palabras para que Dios produzca frutos de bendición a nuestro alrededor. Queremos utilizar as nossas palavras para que Deus produza os frutos de bênção à nossa volta. Si tú analizas las tribus que subieron a un monte y las que subieron al otro, Se tu analisas as tribos que subiram a um monte e as que subiram a outro monte, no tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero os não invito temos a que lo tempo hagáis. para fazê-lo agora, mas eu convido-vos a que o façais. Verás la historia, cómo trató a unas tribus y cómo trató a las otras. Verás a história como foram umas tribos tratadas e outras foram tratadas. Porque el que vive en maldición Porque aquele que vive em maldição y está maldiciendo, está amaldiçoando. cosecha maldición para su vida. Aquele recolhe então maldição para a sua vida. Y el que está transmitiendo bendición y sembrando bendición, E aquele que está transmitindo bênção e sempre abençoando, recibe bendición para su vida. vai então colher bênção para a sua vida. ¿Qué queremos? ¿Queremos ser benditos o queremos ser malditos? O que é que queremos? Ser benditos ou malditos? ¿A qué monte vas a subir? ¿Al monte Gerizim o al monte Ebal? A que monte é que vais subir? Ao Monte Gerizim ou ao Monte Ebal? Yo no oigo nada. Não ouvi nada. Al Gerizim, ¿no? A Gerizim? Es verdad que alguien puede decir, bueno, pero hay que maldecir también, hay que decir las cosas que están mal. É verdade que podem dizer alguns, mas há que maldizer, há que dizer aquelas coisas que estão mal. A veces se corrige más transmitiendo bendición que transmitiendo maldición. Às vezes corrige-se melhor transmitido bênção do que trazendo maldição. Yo sé que a veces nosotros hemos ido a evangelizar y nos hemos puesto a predicar en las calles y hemos dicho, arrepentíos, generación de víboras. Eu sei que às vezes nós fomos já evangelizar nas ruas e dissemos, arrependei-vos, geração de víboras. Pero cuando vamos y mostramos al mundo el amor de Dios, Mas quando vamos e mostramos ao mundo o amor de Deus, las consecuencias de estar cerca del corazón amoroso de nuestro Dios, as consequências de estar ao pé do coração amoroso do nosso Deus, las promesas que Dios tiene para nosotros, el cambio de vida que Dios tiene para nosotros, as promessas que Deus tem para nós, a mudança de vida que Deus tem para nós, cuando mostramos los milagros que Dios está haciendo entre nosotros, quando demonstramos os milagres que Deus está a fazer entre nós, las transformaciones de las vidas, as transformações nas vidas, entonces llamamos la atención mucho más então chamamos a atenção muito mais que cuando estamos maldiciendo a la gente. do que quando estamos amaldiçoando as pessoas. Porque ellos viven en la maldición, ellas la conocen. Porque eles vivem na maldição e já a conhecem. Y cuando tú les muestras un mundo diferente, dicen, eso es imposible. E quando tu mostras-lhes um mundo que é diferente, eles dizem, isso é impossível. Dice, es posible. Sim, é possível. Nosotros vivimos en él. Nós vivemos nesse mundo. Participa del reino de la bendición. Participa do reino da bênção. Hay más personas dispuestas a acercarse. Então há mais pessoas que estão dispostas a vir mais perto. Claro, si alguno estaba leyendo ahora mismo el texto que leí en Deuteronomio 27, Se alguém estava a ler agora mesmo o texto que lemos em Deuteronômio 27, a partir del versículo 13 en adelante, a partir do verso 13 para a frente, dice maldición, 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 hasta que acaba el capítulo. até que acabe o capítulo, diz maldição, 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 maldição. Pero mira quién lo dice. Mas vê bem quem é aquele que o disse. Dice, entonces los levitas Então os levitas tuvieron ese trabajo de mostrar las maldiciones. tiveram esse trabalho para poder mostrar as maldições. Moisés lleva al monte Gerizim a unas tribus Moisés leva ao Monte Gerizim umas tribos y al monte Ebal a otras. e ao Monte Ebal outras. Y luego los levitas advierten de las maldiciones por causa del pecado.
E logo os levitas começam a advertir das maldições por causa do pecado. pero no se dedican a maldecir a la gente. Mas não se dedicam a amaldiçoar as pessoas. Nosotros, si queremos subir al monte de la bendición, tenemos que dejar las maldiciones abajo. Se nós queremos subir ao monte da bênção, temos que deixar embaixo as maldições. Porque es un monte donde no se puede maldecir. Porque é um monte no qual não se pode amaldiçoar. Nosotros venimos, nos congregamos como cuerpo de Cristo Nós vimos e congregamos como parte do corpo de Cristo y alabamos a Dios y bendecimos al Señor. e louvamos a Deus e abençoamos a Deus. Pero a veces estamos ahí, incluso en la iglesia, y decimos, oye, ¿has visto a este tal, no sé qué? Bla, bla, bla", y às estamos vezes- maldiciendo. E às vezes estamos aí na igreja e dizemos, já viste este? E estamos a amaldiçoar. Si subimos al monte Jerezín, tenemos que dejar las maldiciones abajo. Se subimos ao Monte Gerizim, então temos que deixar as maldições aí embaixo. Si no, vete al monte Ebal. Se não, então vai ao Monte Ebal. Y qué bueno que le digas a alguno, mira, este no es el monte en el que puedes maldecir, vete al monte Ebal. Que bom que possas dizer a alguém, olha, este não é um monte no qual tu possas amaldiçoar. Se queres amaldiçoar, vai ao Monte Ebal. Vete al parlamento, métete en un partido político, Va al entra Parlamento. en una asociación humanista y allí maldice lo que quieras. Vai a uma associação humanista, vai ao Parlamento, a um partido, e aí podes amaldiçoar tudo aquilo que tu desejes. Pero aquí hemos venido a bendecir. Mas aqui, no entanto, viemos a abençoar. Porque lo que digamos tiene consecuencias. Porque aquilo que nós possamos dizer tem sempre consequências. Estamos montados sobre una máquina poderosa Estamos assentados numa máquina que é poderosa. y la tenemos que tener para construir puentes, E temos que ter essa máquina para construir pontes. no para destruir montañas. Não para destruir montanhas. Estamos para edificar. Estamos para edificar. Estamos para edificarnos entre nosotros. Estamos para edificar-nos entre nós. Estamos para que nuestras palabras, en lugar de atarnos para maldición, nos aten para bendición. Estamos para que as nossas palavras, em vez de nos enlaçarem para amaldiçoar, nos enlacem para abençoar. Estamos para que cuando hablemos los huesos secos se llenen de carne y de tendones y de vida. Estamos para que quando falemos, os ossos secos possam ser cheios de carne, de nervos e de vida. Estamos para que cuando profeticemos la voluntad de Dios se forme entre nosotros. Estamos para que quando profetizemos, então, a vontade de Deus se forme no nosso meio. Estamos para animarnos unos a los otros. Estamos para animar-nos uns aos outros. Estamos para consolarnos. Estamos para consolar-nos. Estamos para bendecirnos. Estamos para abençoar-nos. Aunque tú veas el vaso medio vacío, Mesmo que tu tenhas a tua taça meia vazia. di, ¿a qué monte me subo? ¿Al Ebal o al Jerezín? Pergunta a qual dos montes é que eu me subo? Ao Diabal ou ao Gerizim? Pues me parece que se está llenando el vaso, Pois parece-me que a taça está a ficar cheia. porque estoy subiendo en el monte Jerezín. Porque estou a subir ao Monte Gerizim. Esto cada vez está más bajo, me quedo con menos agua. Estoy subiendo al monte Ebal. Mas isto cada vez está a ficar mais vazio. Estou cansado, então estou a subir ao Monte Ebal. Termino con un texto en Primera de Pedro, capítulo 3, y versículos 8 al 11. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdares uma bênção, pois quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. El 12. 12 también. No lo tienes. Não tenho. É 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às orações. Porque o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. No devolviendo maldición por maldición,
sino por el contrario bendiciendo. não retribuindo mal por mal, mas ao contrário, abençoando. Dios nos ha llamado a ser bendecidores. Deus chamou-nos a que sejamos abençoadores. A veces la bendición no es que Dios te bendiga, Às vezes, a bênção não é dizer que Deus te abençoe. porque a veces decimos que Dios te bendiga para quitarte a alguien del medio. Porque às vezes dizemos, Deus te abençoe somente para que essa pessoa saia do teu meio. Que Dios te bendiga que yo no lo voy a hacer. Que Deus te abençoe porque eu não quero fazer, não vou fazer. No, cuando nos maldicen no devolvemos maldición por maldición como Jesús no devolvía maldición por maldición. Quando nos maldizem, nós não vamos retribuir maldição por maldição, tal qual como Jesus Cristo não o fez. Não retribuía maldição quando o maldiziam. Y podemos estar pensando que las cosas mal. Nosotros tenemos unas mentes que piensan a veces mal. Podemos estar a dizer que há coisas mal, as nossas mentes muitas das vezes estão a pensar coisas más. Pero tenemos que llevar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos delante de Dios. Mas temos que levar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos diante de Deus, Para que Él nos ministre, para que seja Ele aquele que nos ministra, nos dé una visión real de las cosas. nos dê uma visão real das coisas. Podamos ver el resultado que Dios va a producir en lo que está ocurriendo. Podemos ver então o resultado que vai passar naquela situação que Deus está a produzir. Estaba el apóstol Pablo en mitad de la tormenta, el barco ya estaba para hundirse. Estava o apóstolo Paulo no meio daquela tempestade e o barco já estava para ir ao fundo. Lucas nos dice que habían perdido ya toda esperanza de conservar la vida. Lucas diz-nos que já tinham perdido toda a esperança de poder conservar a vida. Seguían tirando las cosas al mar, pero ya no tenían ni esperanza. Iam atirando tudo aquilo que havia no barco ao mar, mas já não tinham qualquer esperança. Y sale Pablo de la bodega, E sai Paulo debaixo do convés todo tranquilo, e vinha tranquilo y les dijo, no os preocupéis, e disse-lhes, não vos preocupeis, cobrad ánimo, cobrai ânimo, porque el Señor me ha dicho que no nos va a pasar nada, que nos vamos a salvar todos. porque o Senhor disse-me que não nos vai passar nada, todos vamos ser salvos. Se volvieron todos y casi lo tiran al mar a él también. Todos começaram a olhar para ele e quase que também o atiravam ao mar. Pero él transmitió un mensaje de esperanza. Mas ele transmitiu uma mensagem de esperança. Estaba en el mismo barco con los demás, Ele estava no mesmo barco que os demais, pero él había recibido una palabra de Dios. mas ele tinha recebido uma palavra de Deus. Y él pudo transmitir esa bendición a aquellos. E ele pôde transmitir essa bênção àqueles. ¿Qué ocurrió? O que é que passou? Que lo que Pablo dijo Aquilo que Paulo disse se transformó en una realidad en aquellos hombres. transformou-se numa realidade naqueles homens. Dice, hay que ser realista, no puede ser que tú digas una cosa cuando las cosas son diferentes. Paulo, mas temos que estar na realidade, não pode ser que tu digas uma coisa quando as coisas realmente estão a ocorrer de uma forma diferente. Dice, mira, no soy un iluso. El ángel del Señor ha venido y me ha dicho. Escuta, eu não sou um ilusionista, foi o anjo de Deus que veio a mim e me disse. Yo tengo palabra de Dios, no es una quimera. Eu tenho palavra de Deus, não é uma ilusão, uma quimera. Y aquello se produjo porque Pablo lo dijo. E aquilo produziu-se porque Paulo o disse. Y aquellos hombres pudieron pararse en su trabajo de tirar todas las cosas al mar. E aqueles homens puderam se deter no seu trabalho de atirar com todas as coisas ao mar. Y comieron. E comeram. Y ya más relajadamente siguieron en su labor. E já de uma forma mais relaxada seguiram no seu trabalho. Porque alguien pudo dar una palabra diferente. Porque alguém pôde trazer uma palavra diferente. Dice el texto que hemos leído que los oídos del Señor están atentos a nuestras voces. Diz a palavra de Deus no texto que lemos que o ouvido de Deus está atento à nossa voz. Que tengamos conciencia de que eso es así. Que tenhamos a consciência de que isso é assim. Y la responsabilidad de que lo que hablamos tiene frutos. E a responsabilidade de que aquilo que falamos tem frutos.